Ok, antes de qualquer coisa a gente precisa entender um pouquinho do que se tratam essas backrooms no geral, Blá blá blá. treinamento básico do que ela se trata, obviamente. De forma bem resumida, as backrooms ou bastidores são áreas criadas a partir de anomalias espaciais. E é importante se ter em mente Espacial. que anomalia espacial é um conceito pseudocientífico, o que significa que é algo que, primeiro, não existe na vida real e que, segundo, é tecnicamente impraticável de se ocorrer com as atuais leis da física. O cara falou tão bonito agora, rapaz. Afinal de contas, a ideia básica desse tipo de anomalia considera que ela ocorre de forma natural, ou seja, de que ela ocorre sem que seja necessária a ação de um ser humaninho. E é melhor tu ir logo Ei. sem entrar, é preciso que essa pessoa literalmente atravesse a superfície da realidade, como se fosse um noclip de videogame, tá ligado? Noclip? Quando um Olha lá, boneco lá. de jogo literalmente atravessa um obstáculo. É basicamente isso. Eu sei fazer Aliás, esse. Eu existem sei até fazer. alguns vídeos Eu sei fazer esse noclip no Mario, é facinho. Quer dizer, agora eu não lembro, né? Mas eu sei que eu sei fazer. Se eu chegar lá, eu de faço. pessoas fazendo isso na vida real, entre várias aspas. Porém, a questão é que não é tão fácil quanto parece. Pra falar a verdade, entrar nas backrooms depende completamente de sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. Mas, apesar de que nós humanos não possamos controlar a realidade em si, existem sim alguns fatores que podem aumentar as tuas chances de acabar tropeçando no Kenny- canto superficial Kane Parsons? Eles mudaram o nome do canal. Antes era Kane Parsons, mudaram pra Kane Pixels. What the hell? da nossa dimensão e cair direto no colo do capeta invertido. E- Então vai logo anotando aí algumas dicas pra quem adora ficar perdido em labirintos infinitos e ser perseguido por criaturas dimensionais com biologia além do conhecimento humano considerado lógico pela nossa espécie. A mais óbvia delas é encontrar uma entrada. Essas entradas podem ser encontradas em paredes de tom escuro que não Loucão, projetam sombras, portas que levam a destinos desconhecidos e áreas que geram desconforto. e Essa porta desânimo. não existe, não Essa use última é as bem ideias. genérica, mas tudo bem. Eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Encontrar essas ditas entradas é algo que exige um mínimo de esforço, até porque nós estamos falando de anomalias na realidade que permitem que um indivíduo cruze para outra dimensão. Então, se o teu plano é se aventurar nesse lugar maluco e nem um pouco perigoso, é bom tu ter noção de que o gerador de números aleatórios do universo precisa estar 100% a fim de te ferrar. Sem contar que um passeio pelos níveis não vai ser uma atração muito divertida, isso eu posso te dar certeza. Você acha E que por vai falar ser em níveis, engraçadinho? vamos obviamente começar pelo zero. O nível 0 é a primeira área que todo explorador chega ao cair na pegadinha da realidade. Pegadinha. Aqui é onde a gente encontra as características mais populares dessa anomalia. O nível É 0 é pegadinha. literalmente muito parecido com os corredores e salas de um depósito abandonado com papel de parede amarelado. Essa é a área de Depósito parece um. Oi, caralho. Parece um escritório, né? Mas ok. mais fácil acesso justamente porque se trata apenas da superfície dessa dimensão estranha, tanto que ela é chamada também de lobby, ou entrada. Nesse nível, as luzes vibram uma certa frequência e essa vibração aparentemente não se trata de um som mecânico, mas sim uma reação física da própria luz que sai das lâmpadas, perigosos para serem testados ou são impossíveis de compreender. Ou seja, sua cabeça vai explodir se você tentar entender de verdade pra valer como as coisas funcionam. Matematicamente, né, fisicamente, seria impossível ele existir, né? Se você fosse fazer cálculos, por exemplo, as coisas existem, elas têm massa, elas têm gravidade, elas existem em certo lugar no mundo. Backrooms não, ela burla todas essas leis da física que a gente conhece, então seria impossível calcular isso. E 200 níveis a serem explorados que podem variar de labirintos infinitos, de corredores que se entrelaçam como um emaranhado de linhas, ou até mesmo cidades colossais que se parecem muito com as que nós vemos no mundo real. Porém, Sei. nada disso é mais interessante que o real perigo dessa dimensão. E sim, eu tô falando dos frutos da criatividade Bro, eu usei essa imagem semana retrasada, feio, pra colocar na capa de um vídeo. Essa mesma imagem. em forma de um relógio computador que responde alegremente todas as perguntas que forem feitas sobre a sua criação. Ah, E que que não gosta fofo. de ser fotografado. Tira uma Eu não sei selfie, se é mano, na impressão moral. minha, mas isso me parece muito com algo que poderia sair Oxi. de dentro do universo de Matrix. Mas eu acredito que seja só uma semelhança ou uma coincidência. Aliás, por falar em fotografia, existe outra entidade bem interessante e que eu acredito que muitos de vocês devem ter pleno conhecimento, que é o cameraman. Essa entidade É o cabeça de câmera. responsável por registrar em imagens boa parte dos elementos presentes nessa dimensão. E Sim, a sim. única prova da mínima existência E todo mundo que cai na Backrooms tem uma câmera lixo, né? Uma câmera que tem 10 megapixels, né? Ô, louco, loucão. do universo das Backrooms, mas sim explicar sobre The Backrooms. Quer dizer, a série que começou o mês passado. The Backrooms Found Footage é uma série dirigida e criada pelo cineasta Kenny Pixels. E eu digo cineasta porque esse carinha, mesmo tendo só 16 anos,
conseguiu impressionar boa parte da internet depois de demonstrar um talento absurdo com técnicas de cinema e construção de suspense no seu vídeo mais famoso até o momento, que foi o curta que tecnicamente começou a nova onda das Backrooms. Sim, porém, basicamente. ele já tinha demonstrado uma enorme habilidade nos vídeos mais antigos, onde ele reimaginava alguns eventos de Attack on Titan como se fossem aqueles filmes da Segunda Guerra. Vídeos muito bons, por sinal. Mano, eu achei mó bizarro. Eu fui dar uma olhada no canal do Kenny Pixels pra ver se tinha mais coisa e tal. Mano, tinha bagulho de Attack on Titan lá antes. Eu não assisti, tá ligado? Mas ele já fazia essas direções, essas. Qual que é a palavra? Esqueci de novo. Não é modelagem, enfim. Não é modelagem. Essas renderizações, tá ligado? Esses filmes em renderização há bastante tempo já. Tá ligado? Mas foi ele que voltou com o bagulho de Backrooms com aquele lá do Found Footage. Do Scribbles bizarrão. Aquele Scribbles é bizarro, foi dele. No entanto, foi pra minha surpresa que quando eu escrevi ao longo e torturante roteiro do segundo volume de Mandela Catalog, que eu percebi uma postagem na aba comunidade feito pelo Alex Kister, onde ele divulgava justamente um dos episódios da série. Algo que eu particularmente ignorei solenemente porque eu sou um babaca. Porém, graças a insistidora gravando que parece ser um filme de terror ou alguma paródia parecida, é um mamaco. tudo tranquilo, tudo de boa. Mamaco de terror. O Kenny dá aquela clipada maneira e logo vai parar no nível 0, obviamente. Bull. Alright, cut. That was good, guys. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? Alright, yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. What the hell? Wait, what? What the hell? Ele colocou legenda, legal. Nem precisei ficar traduzindo de novo. Um filme curto por Kenny Parsons. Esse primeiro shot em específico é bem interessante por ser extremamente fiel a muitas das fotografias tiradas nessa área, das paredes amareladas até as lâmpadas com formato quadrado. O Quadrado? impressionante aqui também Minecraft? perceber a enorme sensação claustrofóbica, eu acho que é assim que se pronuncia, que Sim. um ambiente tão extenso pode transmitir, principalmente nesse momento em que o Kenny começa a caminhar no que de primeira vista parece ser a borda do nível, o que obviamente não é o caso. Basicamente o episódio inteiro é focado em observar esse ambiente estranho de forma razoavelmente fiel com a realidade. Tinha um bicho ali. Vamos atentar somente aos elementos que possuem um real valor no contexto geral. A primeira coisa que Eu não percebi da primeira vez que a gente assistiu esse. Quando ele tá nesse corredor, ó lá, tem um bicho lá atrás, ó. É o Scribbles lá atrás, ó. Se escondendo, viu? Então, Você é doido. apontar na direção de outra parede, onde algumas coisinhas ainda mais bizarras podem ser observadas. É, Por mano. exemplo, que claramente Porque, tipo, quando a gente chega nessa parte, tá ligado? Mano, olha o tanto de coisa que tá escrito na parede. Tem um zoinho, tem uma pichação. Soltaram a pichação no bagulho. Tá escrito um monte de coisa, tem uma janela e tal. Só que grandão tá escrito, não se mexa, fique parado. Don't move, stay still, tá ligado? Só que no que ele vê isso, o bichão vem correndo atrás dele. Ele é obrigado a sair correndo, não dá pra ver nada. Olha lá, marca de mão também. Deus alguma coisa ali, ó, não dá pra ler. Não se mova, fique parado. palavras escritas nas proximidades, porém é quase impossível ler alguma coisa, já que o Kenny logo dá um zoom maluco que limita muito a nossa visão. Porém, ainda assim é possível se notar uma coisa bem interessante, já que analisando com cuidado os frames da cena, é possível perceber que existem 3 textos diferentes e escritos Sim. com caligrafias razoavelmente diferentes. Sim, Começando sim. da esquerda para a direita, as letras são escritas de forma mais quadrada e alinhada, Quadrado. um pouco com marcações em traços. Porém, Sim. dá pra ver que na palavra God, escrita bem ao lado, o padrão das letras se torna mais arredondado, por assim dizer. Assim como a caligrafia muda mais uma vez na mensagem dizendo não se mova, fique parado. Onde Sim. as letras se sobrepõem um pouco e com uma marcação mais forte, como se alguém tivesse escrito com força. Relaxe que certamente existe uma explicação plausível quanto a isso, Claro, mas claro. eu pretendo entrar em mais detalhes só daqui a pouco. Por enquanto, Pô. vamos primeiro conhecer o real motivo desses avisos serem tão desesperados. Bro. Oi, tudo bom? Cê é louco, feio. Olha o jeito que esse Scribbles grita, feio. Ele é louco, feio. Tá morrendo de fome, bichão. Olha lá o jeitão que ele vai, tudo cagado. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Oh, shit. A imagem da capa é desse frame aqui, ó. É desse frame. Nossa, lembra que eu falei no outro vídeo? Nossa, a gente nunca viu a imagem que aparece na capa, né? É um frame que aparece. Um frame. Que é na sala onde estão as setas. Olha lá, ele tá saindo de lá. Calma, Scribbles, eu tô indo embora, feio. Calma, feio, não queria invadir sua casa, mano. Foi mal. Por que essa parte é interessante? Porque esse camaradinho aí, que parece mais com uma versão live action de um Trollface do que qualquer
Que trollface, você é louco? Cara, nossa senhora, cara Outra doido, coisa, rapaz. não se trata exatamente Live de uma action. entidade catalogada no database das Backrooms, Hã? que leva muita gente a crer que essa entidade cheia de fome aí é uma criação original do Kenny para que ele se poupe de precisar animar alguma outra entidade maluca que se move de jeito estranho. Isso é, até tu perceber que isso é literalmente o design reduzido do Siren Head. É Mas nada. tudo Ele só cortou o pescoção dele, né? Colocou a cabeça já direto no ombro já, né, mano? Pescoço pra quê, feio? Já conecta a cabeça no ombro já. umas teorias sobre quem exatamente o Kenny poderia estar querendo representar aqui. O Ou, Scribbles. por exemplo, um Crawler, descritos no Um Howler? Ah, é, esse frame, ó, que ele usa na capa. É um frame que aparece, feio. Olha isso. Não, esse é o Scribbles, feio. Eu conheço um Scribbles quando eu vejo um, você é louco. KKK. Eu tô brincando, feio. Não é o nome dele. database como entidades hostis que normalmente são encontrados perambulando pelos corredores à procura de vagantes. A série para explicar essas diferenças. Sim, talvez seja alguma criatura... Nossa, olha o frame que eu parei. Seja uma criatura muito específica da história dele, tá ligado? É, isso me lembra duas coisas. O final do filme O Cubo e a parte do apartamento no Silent Hill, que tipo, você abre a porta, tipo, não tem mais nada do outro lado, é um buracão. Você tem que pular pela porta pra uma janela do outro apartamento, tá ligado? É a cadeira do mal. É o Scribbles de novo, mano. Tá rondando, tá rondando. Olha lá como vem, todo cagado e tal. Olha lá, olha lá. Uma saída. Tadinho, uma tadinho. saída que, né, eu não sei se ele sobreviveria mesmo se não tivesse sido pego pela entidade. É, pois é. É isso que eu famoso falei. curta chega ao fim. Se ele tivesse sobrevivido, caído no buraco, ele ia morrer de queda de qualquer forma, tá ligado? No tema, coisas certeza. que sejam inspiradas por esse tema. Se fizer Também. sentido essa frase. Faz Porém, sentido, eu acabo Fê. por aqui, vídeo que se chama esse nome aí. De todo Mar. modo, apesar de que eu me recuso a tentar pronunciar, Eu não vi, nunca vi isso daí. É não listado, só dá pra assistir se você clicar nesse link. Louco, né? Ou se você tiver numa playlist, mas pra isso você tem que achar o vídeo primeiro. É legal isso. É legal pra você montar uma narrativa desse tipo. É mar1190 arquivo.tar. Como você se recusa? É fácil, foi mal. Mas é fácil. Bom. .tar. .tar é que tipo de arquivo? o título nos sugere que se trata de um arquivo organizado durante os anos 90 em específico. Então Sim. vamos só manter em mente que os eventos que o Kenny presenciou durante aquela gravação ocorreu 6 anos depois, passar por outras evidências disso. Sim, ué, no... Peraí, criado? Aí eu aí eu tô Leroy. Porque isso é uma das teorias, né? Mas no Kenny Pixels, então realmente foram os humanos, cabeça de pudim. Não tem nada pra fazer, mano. Pô, não tem nada pra fazer, mano. Vamos criar uma dimensão cheia de monstro? Vamos, bora. Não tem nada pra fazer. Pô, você tá me tirando, rapaz. Ah, vamos, né, mano? Tem como? Tem dinheiro? Tem tempo? Tá, vamos lá. Pega a aposentadoria e faz isso aí. Tá bom. Principalmente ao analisar melhor a imagem citando algo chamado de Zona Nula 4. What? Essa tal zona nula é explicada com mais detalhes nesse textinho presente bem ao lado, que diz o seguinte: Dá pra ver devido à nenhuma, fei. Mentira que você traduziu isso. Não dá nem pra ler, fei. discrepante elevação entre os painéis 225 e 234, um pequeno campo KX é criado. E, bom, para explicar o que isso quer dizer, é preciso primeiro ter em mente que KX é uma forma de representar em um cálculo o número de ondas eletromagnéticas de uma frequência, onde K representa a onda e X representa um número variável. KX. KX é o nome da fruta no Pokémon, é verdade. Eu sou míope, mas agora eu sou mais míope aparentemente. Nossa senhora, não tá chegando nada. Porém, o que realmente importa é que ondas eletromagnéticas podem realizar uma ação à distância, principalmente quando dois corpos estão carregados por eletricidade, basicamente como é demonstrado naquele clássico experimento da agulha e do balão. E isso é porque aparentemente esse campo carregado de eletromagnetismo é criado em uma backroom a partir de uma considerável diferença de altura entre uma parede e outra. Porém, a todo momento a gente pode perceber que o solo dentro dessa dimensão é completamente plano, principalmente nos primeiros níveis. Então, como é que poderia ter uma elevação tão anormal a ponto de provocar uma reação magnética na realidade? Bom, é aí que tá o problema, já que tudo quer dizer. Bom, calma, porque a gente Micro-ondas, aí eu entendi. tem muita coisa para analisar. No segundo vídeo principal, chamado de O Terceiro Teste, a gente acabou de ver, mano, a gente tá vendo os bagulho na ordem certa hoje, que coisa linda. nos anos 80, de algo chamado como Sistema de Distorção Magnética de Baixa Proximidade. Claro que vai Na dar época, merda. Houve muito questionamento sobre o que isso se tratava exatamente, porém nenhuma informação oficial foi liberada até abril de 88. Até as pessoas começarem a desaparecer e morrer, claramente, aí você é obrigado a falar.
Fei, você quer alterar a realidade, Fei? Você acha que vai dar bom, Fei? Vai brincar de Deus? Você vai matar todo mundo, rapaz. Todo mundo. Quando o vice-diretor da empresa estabeleceu que os testes tinham como foco um programa que iria solucionar todos os problemas de abastecimento e moradia que existia no governo americano. Você tá me dizendo que realmente seria isso no Kane Pixels, né? Imagina, velho, morar no Backrooms de verdade, tá ligado? E, mano, eu tô com esse estoque de PlayStation 4 aqui, eu vou guardar lá no Backrooms, mano. Ele falou que ele disse que era isso, né? Talvez seja outra coisa, né? Ele disse pro governo americano, né? O diretor do projeto, né? Ele falou, não, é pra isso sim, confia. Dá esse dinheiro pra cá, vai. Tipo isso, tá ligado? Parece piada, kkk. Te lembra alguma coisa? Dos testes dessa máquina estranha. Fê, imagina o calor que essa máquina deve produzir, Fê. Coolerzinho não dá conta não, amigão. Você precisa daquele ar-condicionado que é uma caixona, tamanho de uma sala, tá ligado? Pra fazer a exaustão desse calor, Fê. A máquina, Fê, imagina o processador disso, Fê, você é louco. Com o objetivo provocar uma distorção da realidade para criar espaços infinitos. Mas a gente chega nisso logo logo. Na segunda parte, a gente vê um grupo de cientistas usando um método meio que arcaico para se locomover pelo nível 0, usando a famosa tática do João e Maria, Que João e Maria o que, Fê? É a cordinha pra voltar, rapaz. Puxou, voltou. No caso, se trata de usar algo como marcação conectada ao ponto de início. Eles caminham um pouco pelos corredores, a filmagem corta e retorna com eles encontrando isso aí. E aí, gente, beleza? É um dos fake que desapareceu, que virou fungo. Ele tá mostrando na linha do tempo certinha, tá, dessa vez. A gente assistiu meio fora de ordem, tá, só avisando. Umas manchas escuras que escorrem por uma passagem superior na parede, quase como se o infeliz aí tivesse sido banhado por algum tipo de líquido, ou quem sabe ter sido engolido e regurgitado. Em outras palavras, sido comido e vomitado, tá ligado? LOL. Como eu disse, não tem Vor. confirmação de que esse rim pertence a esse carinha aí, mas é impossível acabar não ligando os pontos de certa forma. Não Por mais isso, a porque gente pode tiraram ir dele. diretamente pro último episódio postado até o momento, que no caso é o vídeo informacional. Os que desapareceram depois de caírem no local também se encontraram. Durante Sim. a tentativa de encontrar um caminho de volta, ele encontra algumas coisas que chamam a nossa atenção. A primeira delas é uma sala arquitetada de uma forma que não faz muito sentido. A gente pode ver um cercadinho ali, uma parede que parece uma estante gigante, eletromagnéticas, e o SDMPP literalmente criou um complexo de espaços através da distorção do magnetismo. Porém, as coisas aí dentro não funcionam do jeito que a gente compreende, justamente porque a própria existência desse espaço não é natural. As backrooms não são outra realidade criada por uma entidade, mas sim uma complexa rede de espaços criadas artificialmente que não se ajustam ao nosso conceito humano de realidade, justamente por não ser um ambiente completamente estável. É isso que eu tava falando antes, sobre a parte de não conseguir compreender, porque não usa as mesmas regras, as mesmas regras, as mesmas fórmulas matemáticas que a nossa realidade. Afinal de contas, Para começo de conversa, o espaço é infinito. Isso pra gente é algo impossível. Um espaço é um espaço e pronto. Ele começa e termina. É um espaço. No Backrooms isso não existe. Ele é infinito. Ele nunca acaba. Então, seria praticamente impossível você chegar no final, o final mesmo do Backrooms, tá ligado? apesar da máquina ter sido criada corretamente e funcionar corretamente, infelizmente os cientistas não possuíam controle sobre os espaços criados. É por isso que naquele mapa que surge logo após o último teste do SDMPP, a gente vê um mega labirinto surgir do nada, justamente porque o que aconteceu ali foi algo como uma explosão magnética, quase como uma explosão normal que a gente conhece, porém ao invés de criar uma cratera e espalhar escombros, essa explosão criou um complexo de campos gravitacionais, formando salas e corredores e andares de forma completamente aleatória. Porém, como isso explica o que aconteceu com esse maluquinho aí? Com esse feio. Depois que ele entrou no beco sem saída, que eu acredito ser uma zona nula, ele ficou privado das intervenções causadas pela instabilidade do ambiente. Quase como se ele tivesse ficado preso no tempo, mas não literalmente, afinal de contas o tempo só é afetado pela gravidade. O tempo tá afetado pela gravidade. Não por distorções magnéticas em si. Porém, a gente não sabe exatamente como a física funciona dentro dessas distorções e alterações,
ficando um pouco complicado de se estabelecer uma explicação que sirva adequadamente. Sem contar que eu não sou nenhum especialista formado em física para entrar em muitos detalhes, então vamos prosseguir. Dentro dessa área mais escura, Ô, louco. que basicamente implica que a própria luz do nível 0 faz parte da distorção magnética, o que impede essa área de receber ao menos um pouco dessa iluminação, o pesquisador então se depara com um ambiente completamente diferente que parece ter sido gerado a partir da incapacidade da distorção magnética em gerar uma casa nessa sala pequena. A partir desse ponto, nada de muito relevante acontece durante a longa caminhada do maluquinho aí, até o momento em que ele encontra uma saída que infelizmente não é exatamente uma saída. Mas essa é a questão. Por ele ter entrado na zona neutra, né, ele ficou preso como num próprio espaço ali do Backrooms, certo? Se ele saísse, se ele conseguisse achar o caminho de volta, que seria difícil, né, porque as coisas mudam de lugar, ele ainda assim conseguiria ver e as pessoas conseguiriam ouvir ele, porque é como se ele estivesse num outro lugar no espaço. Mesmo estando no mesmo lugar com as pessoas. Bizarro, né? Já viu isso também? Ativou o alarme, tentou roubar Americanas aí, ó. Ativou o alarme. Eu acho que esse... A gente já viu essa parte toda, tá ligado? No outro vídeo. Complexo. E, bom, eu acho que esse ponto já tá bem claro que o Kenny tá mudando drasticamente a própria lore em si das Backrooms. E isso é bem interessante, já que aqui a gente vê uma empresa chamada Async, que possui assim boas intenções de desenvolver um sistema capaz de criar espaços infinitos a partir da distorção magnética artificial. E tudo bem, muito bonito, tudo perfeito. O problema é que alguma coisa deu errado. Pois é, imagina, Fê, ele pode fazer isso o resto da vida dele, Fê. Tem muito nível, muito bicho e tal. Tudo bem que o Kenny, por si só, ele tá contando uma história única dele, né? Usando Backrooms, né?